Fala galerinha linda, eu sou o professor Alexandre Lima, seja bem-vindo a mais um vídeo da resolução da prova do Colégio Naval 2019/2020 de Química. A nossa terceira questão é essa aqui, uma questão de diagrama de fases. Analise o gráfico abaixo que representa o aquecimento e o resfriamento de uma substância. Sobre esse gráfico é correto afirmar que, e aí eu tenho aquelas 5 alternativas ali, ok? Show de bola, galera? Olha só, o que eu vou fazer? A gente vai dar fazer uma revisão desse assunto, né, de curvas de aquecimento, depois eu falo da curva de resfriamento, para a gente poder entender e matar essa questão de boa. Para isso, vamos fazer um gráfico aqui, galera, bem bonito, né? Vamos fazer a curva de aquecimento da água. Primeira coisa que você precisa saber é que a água, ela passa do estado sólido para o estado líquido, né? Ela tem a sua fusão a 0 graus Celsius. Isso você tem que saber. E ela passa do estado líquido para o estado gasoso a 100 graus Celsius. Tá? Então, imagina que você está lá com aquele congelador poderoso que tem na tua casa. Vamos supor que você colocou um gelo lá para fazer e você observou a tua geladeira, aquela geladeira industrial. O gelo está lá a menos 80 graus Celsius. Menos 80. Galera, a geladeira comum não chega a isso não, tá? Em geral, os freezers aí chegam a menos 20, um pouco mais, um pouco menos, né? Mas vamos supor que ele esteja a menos 80. Então tá aquele gelo, né? Aquele gelo raiz, aquele gelo que você coloca o seu dedo lá, chega a ficar colado o seu dedo e você não consegue tirar, né? Tá bem duro o gelo. Então tá lá, o gelo tá a menos 80 graus. Na verdade é a água no estado sólido. Aí você tirou aquele gelo do congelador, colocou em cima de uma placa, né? E aí você começou a dar calor naquela placa. O que vai acontecer? O gelo ele vai passar do estado sólido para o estado líquido de uma vez só? Pum, líquido? Não, né? Mesmo porque a placa vai estar lá, vamos supor, a menos 80, a gente vai começar a jogar calor no sistema, a temperatura vai começar a subir. Só que ela vai subindo pausadamente. A temperatura vai subindo. Menos 80, menos 79, menos 78 e vai. Menos 50, menos 40, menos 30. A gente percebe que a temperatura vai começar a subir, o tempo vai passar, a temperatura vai subir porque eu estou jogando calor no sistema. Porém, o gelo vai continuar no estado sólido. Somente no estado sólido. Ele não começa a derreter de início. Porque ele só passa do sólido para o líquido quando a temperatura atingir 0 graus. E quando eu estiver lá com menos 79, menos 78, menos 77, ainda estou longe do zero. Então, o que vai acontecer é isso. A temperatura aumenta, o tempo passa e o gelo continua no estado sólido. Quando a temperatura estiver lá em menos 3, menos 2, menos 1, quando chegar a 0 graus, o gelo, a água vai começar a passar do estado sólido para o estado líquido. Mas ela passa do sólido para o líquido de uma vez só, pum, virou líquido? Não. A gente vê aquela primeira gotinha descendo assim, daqui a pouco o gelo começa a suar, né? Vê a segunda gotinha, daqui a pouco vão caindo mais gotinhas. Mas num determinado momento, né, um período de tempo, a gente vai ter ao mesmo tempo a água no estado sólido e no estado líquido. Coexistem, né, esses dois estados físicos nesse ponto. Então o que vai acontecer é que o tempo vai passar, mas a água, a partir do 0 grau, que é essa temperatura aqui, né, ela vai começar a passar para o estado líquido. E aí você vai ter ao mesmo tempo dois estados físicos nesse momento. O estado sólido e o estado líquido. Então vai acontecer isso aqui. A temperatura fica travada por quê, professor? Porque olha só, se a água passa do sólido para o líquido a 0 graus, você concorda comigo que, por exemplo, a 1 grau eu já não posso ter mais água no estado sólido? Porque ela passa do sólido para o líquido a 0, quer dizer que a 1 eu só vou ter líquido. Então é por isso que ocorre isso aqui, ó, essa linha paralela, né, ao eixo do tempo aqui, que a gente chama de patamar. Ele não sobe, ele fica paralelo ali, né? Fica paralelo porque o que está acontecendo? O tempo está passando e a temperatura permanece a mesma porque o gelo está derretendo. Eu estou jogando uma quantidade de calor e essa quantidade de calor está fazendo que tipo de trabalho aqui? Está fazendo o trabalho de mudança de estado físico. Passagem do sólido para o estado líquido. Aqui eu estou jogando uma quantidade de calor e esse calor está fazendo que trabalho? O trabalho de elevar a temperatura sem mudar o estado físico. Show? E aí aqui no início, por exemplo, você tem aquele gelo com uma gotinha descendo.
E aí vai aumentando, aumentando. Quando você está aqui no meio do caminho, você tem meio a meio, metade gelo, metade água, né? Quando chega aqui no final, aquele pedacinho, último pedacinho de gelo, você vê que passou para o estado líquido e aí você só tem água ali dentro do seu recipiente. E aí o que acontece? Você continua jogando calor, né? Então, a partir dali, a temperatura começa novamente a subir, ok? Então, o tempo vai passando e a temperatura vai subindo, mas nesse momento aqui, eu só vou ter a água no estado líquido, galera. Né? Porque ela só vai começar a passar para o estado gasoso quando atingir os 100 graus. Então aqui, ó, eu tenho líquido a 1 grau, 2 graus, 3 graus. A água não está nem aí, 20 graus, 40 graus, ela está tranquilona lá. 80 graus, ela está tranquilona. 90 graus está tranquila, só água. 99 graus só tem água. Quando chegar a 100 graus Celsius, aí você vai olhar para o recipiente e vai ver aquela primeira bolinha, pluf, subindo. Opa, começou a passar para o estado gasoso. Ela vai passar toda de uma vez? Estado gasoso? Não. Uma bolinha, duas bolinhas, você está olhando na panela, você já viu isso na panela da sua mãe, né? Ela vai fazer uma comida lá, ela vai ferver a água, tu fica olhando lá as bolinhas subindo. Até que chega um momento que está subindo muita bolha. Quando ela começa a mudar de estado, do líquido para o gasoso, os dois estados coexistem. A temperatura, ela se mantém travada a 100 graus, igual aqui, ó. No momento de mudança de estado físico, a temperatura trava. Por quê? Ela espera acontecer a mudança de estado físico. Então aqui eu vou ter a presença de um outro patamar. Só que aqui eu não vou ter só líquido, eu vou ter líquido e o gás. Então aqui eu tenho líquido e gás, galera. Então tá aqui, né? A panela lá no fogo subindo um monte de bolinha. Aqui no início muito líquido, pouco gás. Aqui meio a meio. E daqui você já tem no finalzinho uma gotinha só. Você olha e pum, desapareceu. Passou totalmente para o estado gasoso. Se você arrumar um recipiente que consiga armazenar esse gás, na panela da sua casa não dá para fazer isso porque o gás ele vai para o meio ambiente. Mas se eu estou trabalhando, né, num recipiente que seja fechado, você vai perceber, se tiver um termômetro lá, né, que a partir do momento que a água passou toda do estado líquido para o gasoso, aquele gás aqui, ele começa a aumentar de temperatura de novo, ele começa a aquecer. Então, aqui acontece isso, né? O tempo vai passando, a temperatura vai aumentando, mas daqui para lá eu só tenho gás. Gás aquecido, gás superaquecido. Ok, galera? Então essa ideia aqui é o que a gente chama de curva de aquecimento, no caso aqui da água. Se eu começar a resfriar, vai acontecer o quê? O caminho contrário, ela vai começar a descer, 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 formando esses patamares também, né? Formando, como a gente vai ver já já na questãozinha lá do Colégio Naval, a nossa curva de resfriamento, ok? Ocorre exatamente isso aqui, só que no caminho contrário, ok? Tipo assim, de lá para cá, ela vem descendo, ok? Tá tranquilo para você isso aqui? Conseguiu entender? Né? Isso é muito importante. Galera, eu preciso falar disso aqui, que isso pode te ajudar, por exemplo, na prova de física. Né? Eu falei para você, deixa eu voltar o slide aqui, que aqui o que está acontecendo? Olha só, eu estou jogando calor no sistema, mas esse calor está fazendo que tipo de trabalho? Esse calor ele está fazendo simplesmente o trabalho de aumentar a temperatura. Aqui eu continuo jogando calor, só que esse calor não está aumentando a temperatura fica travada. Esse calor daqui está fazendo um outro trabalho, que é o quê? A mudança de estado físico. Aqui ele está aumentando a temperatura, aqui mudança de estado físico e aqui aumenta a temperatura. O calor daqui, ele tem um nome diferente da quantidade de calor que é jogada aqui, né? O calor que faz somente a temperatura se elevar e não ocorre mudança de estado físico é chamado de calor sensível. Então eu vou ter calor sensível aqui, aqui e aqui. A temperatura está aumentando e não ocorre mudança de estado físico. Mas nesse patamar aqui e nesse patamar aqui, o calor está fazendo o quê? A temperatura não variar, mas está havendo a mudança de estado físico. Então esse calor que é fornecido aqui e aqui, ele é chamado de calor latente. Galera, anota isso, provavelmente não caia na prova de química, mas pode cair na prova de física. Calor sensível faz a temperatura elevar e não muda o estado físico. Calor latente faz a temperatura permanecer constante, mas ocorre a mudança de estado físico, beleza? Vamos olhar então aqui para nossa questãozinha, galera. Então, ó, veja que aqui eu tenho a curva de aquecimento, aí chegou aqui em cima, ó, aqui, ó, aquecimento, ele começa a resfriar o sistema e ele começa a voltar. Vamos dar uma limpadinha aqui para ficar melhor.
Então aqui ó, eu tenho o quê? Estado sólido, aqui eu tenho sólido e líquido, aqui eu tenho só líquido, aqui eu tenho líquido e gás, aqui eu só tenho gás. Começou a resfriar, eu tenho gás de novo, né? Chegou no ponto, né, passagem do gasoso para o líquido, eu vou ter aqui líquido e gás igual ao outro, né? É a mesma coisa, né? A mesma escadinha que vai acontecer para cá. Aqui eu só vou ter líquido, aqui eu vou ter sólido e líquido e aqui eu só vou ter sólido, garoto. Então, galera, essa é a nossa ideia. Curva de aquecimento, curva de resfriamento. Veja que aqui na segunda parte a temperatura está diminuindo com o decorrer do tempo. Ok? Tranquilo? Vamos voltar aqui com a nossa questãozinha, colocar esse gráfico que a gente fez aqui e analisar agora cada uma das alternativas, né? Na letra A ele fala assim, ó, em A e J há sistemas bifásicos. A é aqui, ó, tá vendo? E J é aqui. No A somente sólido e no J também somente sólido. Então o sistema não é bifásico, é monofásico. Bifásico é quando eu enxergo, né, visualmente mais de uma fase, né? Ou através do uso de um microscópio comum, um microscópio simples, né? Sob o aspecto visual, em geral, a gente classifica isso. Então o sistema, tanto aqui quanto aqui, é monofásico. Eu só tenho a água no estado sólido, a letra alfa está errada. Na Bravo, em E e F coexistem substâncias no estado sólido e líquido. Ó, E está aqui em cima e F está aqui em cima. E, eu só tenho gás. E na F também só tenho gás. Está dizendo que coexistem, né? Sólido e líquido, está errada a Bravo. Letra C, em B, a liquefação da substância. B está aqui, galera. Então está aqui, ó. Tá a passagem do sólido para o líquido. O nome é liquefação? Não, o nome é fusão, galera, e não liquefação da substância. Show? Tranquilo? Vamos lá, letra delta. Se trata de uma substância pura. Galera, esse é o nosso gabarito. Deixa eu já marcar logo aqui a letra delta. Vamos analisar a eco, depois a gente volta aqui na delta. Entre T1 e T2, são os tempos aqui, né? Coexistem 3 estados físicos. Vamos lá. Entre T1 e T2, aqui na temperatura, né? Não é tempo, é temperatura. Ele está me dizendo que nessa faixa aqui, ó, existem os 3 estados físicos. Não, só existem 2 aqui, ó, sólido e líquido. Percebeu? Então a letra eco está errada, ok? Show? Bom, na letra B ele fala que se trata de uma substância pura. Galera, sim, né? Como é que eu sei, professor, que isso aqui é substância pura e não é uma mistura? Por causa da formação desses patamares aqui, ó, paralelos ao eixo do tempo. Só existe a formação de patamar quando a substância é pura. Quando você tem uma mistura, aqui ao invés de patamar, ele vai ter uma leve inclinaçãozinha, um pouco menos acentuada que essa aqui, né? Mas ele tem uma leve inclinaçãozinha, tanto nesse quanto nesse. Por que que ocorre essa leve inclinação? Por causa da diferença de temperatura de fusão e de ebulição, porque é uma mistura. Vamos supor que eu misturei água e álcool. A água, né, ela passa do estado sólido para o estado líquido a 0 grau. O álcool não. Não é 0 grau, é mais do que 0 grau, tá? Na verdade, eu não sei exatamente qual é o ponto de fusão e de ebulição do álcool, né? Mesmo porque a gente tem vários tipos de álcools, ok? Mas, de qualquer maneira, não vai formar um patamar, vai ter uma leve inclinaçãozinha. Por quê? Porque a água tem uma temperatura de fusão e o álcool tem uma temperatura de fusão. Aqui em cima a mesma coisa. A água tem uma temperatura de ebulição e o álcool também tem uma temperatura de ebulição. Então não vai formar esse patamarzinho paralelo aqui, ele vai ter uma leve inclinação e aí a gente tem uma mistura, ok? Se tiver inclinação, tem mistura. Tem uns que só inclinam embaixo e não em cima, outros só em cima e não embaixo. Aí é aquele caso de mistura eutética, mistura azeotrópica, né? A gente precisa ver isso aí. Então o nosso gabarito aqui é a letra delta. Então encerramos aqui, galera, fizemos mais uma questãozinha da provinha de Química do Naval 2019. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like aqui embaixo. Ok, galera? Beijão pra você e até o próximo vídeo.